Oi, gente! Hoje vocês vão aprender como usar o verbo modal would. Ele pode ser usado em 5 situações, porém eu vou separar em 5 partes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês também não vão conseguir captar toda a informação. Então nós vamos ver na tela situações e vocês vão traduzir frases comigo, tá bem? Então não sai daí e bora aprender. Já curte o vídeo, se inscreve, compartilha. Então vamos lá, gente. Aqui na primeira situação, ó, eu vou explicar 5 situações que pode ser usado e depois a gente vai ver a situação do tópico 1, certo? Então, ó, would pode ser usado de várias maneiras. Primeiro, frases condicionais, certo? 2, descrever uma situação futura a partir de uma perspectiva de passado. Eu vou entrar mais em detalhe nisso aqui nas próximas aulas, certo? 3, para fazer pedidos ou ofertas educadas. Então, essa é uma outra função do would. Descrever ações habituais no passado. Essa aqui vocês vão ficar assim, ó. Ah, porque a gente não usa... como é que fala? Que a gente não vê muito isso em escolas, né? Mas é usado, tá, gente? Nessas situações. Nessa situação. E a última aqui, ó, para expressar preferências, tá? Então, vamos faltar aqui no tópico 1, que é o que nós vamos aprender hoje. Em frases condicionais para descrever uma situação em que depende da outra condição. Por exemplo, se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro, né? Então, a minha condição de ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, tá bem, gente? Então, é isso que significa frases condicionais, tá? Então, vamos aqui para nossa aula. Espera aqui. Então, vamos ver aqui. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Frases condicionais, tá? Então, frases condicionais, o would é usado frequentemente para descrever uma situação que depende da outra condição. Então, aqui, no primeiro exemplo, aqui, ó, se chovesse, ficaríamos em casa. Então, ou seja, a gente não ficou em casa porque não choveu, tá? Então, uma situação depende da outra, né? Então, aqui, ó, if it rained, we would stay at home. If it rained, we would stay at home, certo? Então, ó, em frases condicionais, would pode ser uma ferramenta útil para expressar situações hipotéticas ou improváveis, tá? Então, essas são muitas vezes situações que dependem de uma outra condição ser atendida, mesmo que essa condição é irrealista. Então, nós vamos ver aqui uma aqui bem pouco provável, né, de acontecer. Bem improvável, né? Ou uma situação, eu diria que seria uma situação aqui hipotética mesmo. Então, aqui, ó, no verbo modal aqui, nos exemplos. Primeiro exemplo aqui. Se eu ganhasse na loteria, viajaria pelo mundo, né? Então, essa é uma situação bem, assim, eu diria um pouco irrealista, né? Porque é bem difícil. Então, ó, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo. Em inglês fica, if I won the lottery, I would travel the world. Gente, leiam comigo aqui só, esse if, ele vira if, tá? Não é if, if. If I won the lottery, I would travel the world. Então, aqui, então, exemplo 2 aqui. Aqui embaixo, na regrinha, fala assim, ó. Would é usado para expressar uma situação hipotética que depende do evento improvável de ganhar a loteria, né? Bem improvável, né, gente? Então, ó, se ela soubesse a resposta, ela lhe diria. Então, if she knew the answer, she would tell you. Gente, esse D aqui do would, você não precisa falar would, tá? Eu vejo muita gente falando would. Então, os Ds e os Ts em inglês, eles têm um som controlado aí no final, tá? Então, a gente não rasga muito esse som, não. A gente lê mais controlado. Então, eu vou ler de novo, tá? If she knew the answer, she would tell you. She would tell you. Não precisa forçar o D, tá, gente? Então, a regra aqui, ó. Would é usado para implicar
que a condição, ela saber a resposta, é incerta ou irreal no momento. Tá certo? Eu espero que vocês estejam começando a entender. Então, aqui, ó, no exemplo 3. Se você estudasse mais, obteria notas melhores. Isso aqui é para vocês, tá, gente? Se vocês estudassem mais inglês, falariam mais rápido, né? Então, estudem todos os dias, tá? Então, aqui na tradução fica assim, gente. If you studied more, you would get better grades. If you studied more, you would get better grades. Esse better aqui, vocês podem falar better, tá? Sotaque americano, 2 T's vira R, porém no britânico vira T, normal, tá? Eles falam com som de T. Better ou better, é isso, tá? Eles vão entender, só que se vocês forem para, por exemplo, aqui na Irlanda ou na Inglaterra, no Reino Unido, no geral, tem pessoas que não entendem muito o sotaque americano, tá? Então tem essa dificuldade aí, eles têm esse problema em entender um pouco o americano, assim como o americano também tem ali um pouco de entender, tá, gente? Mas inglês, no geral, qualquer inglês que você aprender, você vai falar no mundo inteiro, tá? Só que aí você vai se adequando, de acordo com o país que você mora, tá bem? Então, a regra aqui, desse aqui, a gente fala, ó, would serve para indicar o possível resultado, obter notas melhores, se a condição estudar mais fosse atendida. Então, é isso, gente. Condição, frases condicionais, o would é muito usado, e vocês têm que dominar isso, porque a gente fala isso o tempo todo no inglês, tá? E o would, ele está presente no dia a dia, na conversação do dia a dia, não tem como fugir. Tem que memorizar ele e tem que aprender, certo? Vamos fazer umas frases aqui comigo? Vamos traduzir umas frases aqui comigo? Então, ó, se tivesse dinheiro... Só um momento que eu vou corrigir aqui. Peraí, só um momento. Se eu tivesse dinheiro, eu não moraria nesta cidade. Tem muita gente, né? Queria ter dinheiro para mudar de cidade. Então, vamos fazer a tradução comigo aqui dessa frase? Eu vou colocar aqui embaixo mesmo, tá? Eu vou mudar aqui o tom para vermelho para dar um destaque. Então, como que fica essa frase aqui, ó? Se eu tivesse dinheiro, eu moraria nessa cidade. Vamos traduzir comigo. O se significa if, certo? Eu em inglês, então, if I tivesse, eles não têm esse tempo, tá? O if já transforma o tivesse aí no verbo. Então, nós vamos pegar o verbo ter no passado, que é o had. Então, if I had money, eu não moraria. Como que fica isso aqui, teacher? Na negação, sempre em inglês, tá, gente? O not sempre vai vir depois do verbo, nesse contexto aqui, tá? Se tiver um pronome, negação e um verbo. A negação sempre vai vir depois do verbo. Então, eu não posso falar I not would. Não pode, tá? Então, nós vamos colocar o would primeiro. Então, ficaria I would not. Ou eu vou fazer a contração aqui, ó. Wouldn't. Desculpa aqui, tá, gente? Peraí. I wouldn't. Então, ó, I wouldn't. Então, ó, se eu tivesse dinheiro, eu moraria nessa cidade. If I had money, I would not ou I wouldn't morar. Agora nós vamos usar o verbo morar. Live nesta. A gente vai ter que colocar porque é dentro dessa cidade, tá? Então vai ficar assim, ó. In this. In this significa nesta, neste, tá? City. Então, ó, if I had money, I would not live in this city. Então, ó, o moraria significa would live, certo?
Só que como eu tenho que pôr uma negação aqui, então os dois ficaram meio distantes por causa do not, tá? Então é isso. Vamos lá para a próxima frase aqui, gente. Segunda frase. Senhora, ruim aqui, vai ficar aqui mesmo. Então, ó, vamos lá, segunda frase. Se vocês me ajudassem mais, eu teria mais tempo. Então, como é que fala o se? If. Vou mudar a cor aqui, tá? Só um momento. Então, if vocês não tem vocês em inglês, tá? Então, nós vamos usar o you mesmo. If you. Então, como é o verbo ajudar, gente? Help. Só que nós vamos colocar ele no passado, tá? Então, if you helped me. If you helped me more, eu em inglês é I, né? Teria, né? Então, aqui teria. Como é o verbo ter, gente? Have. Então, eu teria, para ficar teria, nós vamos ter que ter o would, né? Porque lembra que eu falei que o iria, ele fecha no final, ele muda no final, tá? Então, ó, I would have more time. More, mais, tá? E tempo, more time. Então, ó, if you helped me more, I would have more time, tá? Então, vamos lá para a terceira frase, tá, gente? Terceira frase aqui, vamos colocar aqui de vermelho também. Então, vamos lá, como que é o se? If se eu fosse casada aqui, tá, gente? O verbo aqui é casada. Então, ó, se eu fosse casada, if neste caso aqui, gente, nós vamos usar o I. Só que fosse vai ser do verbo to be, né? Da condição de você estar com alguém ou você ser alguma coisa. Aqui é estado civil. Estado civil é verbo to be. Tá, só que quando eu falo I was, eu era, eu estava, eu fosse. Nesse caso, a gente não usa o was pro I, tá? Então, se eu fosse, vai ficar if I were. Sempre que vocês usarem o if, vocês quiserem falar se eu fosse alguma coisa, sempre vai ser if I were. Então, ó, se eu fosse, if I were married. Se eu fosse casada, I would. Porque sempre tem que vir o would, tá, gente? Viria na frase, tem que ter o would, porque o verbo iria, ele não tem iria nos verbos, tá? Então, o would faz essa modificação, lembrem-se disso. I would be happier. Pronto. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Estudem, pratiquem, tá, gente? O would é muito importante. Se vocês não memorizar o would ou não decorar, vocês não conseguem atingir a fluência, porque ele tá no dia a dia, 24 horas, certo? Então é isso. Obrigada por assistir. Aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima aula de would também, tá? Você vê que o vídeo ficou longo, eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham aprendido. Então é isso, tá? Thank you for watching. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. See you guys on the next video. Bye, bye. Pronto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Estudem, pratiquem, tá, gente? O would é muito importante. Se vocês não memorizar o would ou não decorar, vocês não conseguem atingir a fluência, porque ele tá no dia a dia, 24 horas, certo? Então é isso. Obrigada por assistir. Aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima aula de would também, tá? Você vê que o vídeo ficou longo, eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham aprendido. Então é isso, tá? Thank you for watching. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar.